Muito boa tarde a todos, eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcarás e agora eu sou Tropa Reaça. Pessoal, antes de qualquer coisa, vai lá, se inscreve no canal e dá o like, porque nós precisamos chegar ainda esse mês em 1.000 inscritos. Lembrando que eu fundei esse canal ontem, tá? Então o canal está começando, eu preciso que você se inscreva para que nós atinjamos 1.000 membros para que comecemos a fazer lives ao vivo e transmitir esse conteúdo para o mundo inteiro, transformar o mundo em uma verdadeira horda conservadora. Pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, outra coisa, eu não saí do Grupo Carcarás, nós continuamos juntos, porque esse canal Tropa Reaça, ele é um canal muito mais de confronto direto às ideologias de esquerda. Tá? O canal Carcarás é um canal mais amplo, lá nós analisamos obras, escritores, tem palestras com o professor Olavo. Aqui não, aqui é um canal mesmo de confronto da esquerda. Por isso que o nome é Tropa Reaça, ou seja, é uma tropa que reage às incursões da esquerda nesse processo revolucionário de destruição da civilização ocidental. Pois bem, antes de iniciar o vídeo, eu quero aqui mostrar todo o meu repúdio às pessoas que vêm banalizando o conceito de fascismo e nazismo, que são dois regimes absolutamente brutais que usam da violência, da tortura e do assassinato para repelir toda e qualquer opinião contrária. Então, banalizar o nazismo e o fascismo, como se vem fazendo no Brasil, chamando qualquer pessoa que discorda da sua opinião de nazista ou de fascista, isso é uma irresponsabilidade de cunho criminosa. Não se deve cometer essa irresponsabilidade, essa insensibilidade com as pessoas que foram mortas pelo nazismo e que foram fuziladas pelo fascismo de Mussolini na Itália. Portanto, não se deve fazer isso em hipótese alguma. Quem banaliza conceitos brutais, como o que houve no regime, quem banaliza regimes brutais como o nazismo alemão e o fascismo italiano, é um sujeito insensível que não merece nenhum tipo de respeito e credibilidade. Inclusive, entendo que deve responder criminalmente pela sua irresponsabilidade. Então, feita essa pequena digressão, vamos ao vídeo de hoje. Bom, a gente tem visto aí no mundo inteiro esses movimentos denominados Antifa, que vêm promovendo caos, terror e violência no mundo inteiro. Então, vamos entender de onde é que vem essa coisa. Estou aqui com a camisa do mito, né? Vamos entender de onde é que vem essa coisa horrível chamada Antifa. Tá? Quem são esses caras e o que de fato eles estão promovendo? Pessoal, é o seguinte, nessa thumbnail aí, eu coloquei uma foto de um evento que aconteceu em 1º de setembro de 1928, em que os antifas estão lá com a mão, com o punho cerrado, que virou agora símbolo desse movimento antifa que está aterrorizando o mundo inteiro. Então vamos lá. Pessoal, após a ascensão dos revolucionários na Rússia e com a morte de Lenin, Stalin pensou em pôr para frente a expansão do movimento comunista internacional. E o Stalin pensou e resolveu iniciar essa expansão do movimento comunista internacional, domínio internacional do comunismo, através da Alemanha. Por que a Alemanha? Porque a Alemanha detinha, na época, o segundo maior partido comunista da Europa. Então Stalin pensou em estratégias de como tomar de assalto o Estado alemão pelas hordas comunistas stalinistas. Então foi o que ele pensou. Ele bolou em 1921, atentem para as datas. Em 1921, ele bolou um plano em Moscou, tá? Que foi, obviamente, posto em prática em 1922. Foi posto em prática as diretrizes, ou foram postas em prática as diretrizes, exatamente no quarto Congresso Mundial da Comintern.
E nesse congresso, nesse quarto Congresso Mundial da Comintern, de 1922, várias diretrizes foram estabelecidas. Entre elas, as que ficaram mais famosas, que são as principais. A primeira é o fato de que era preciso agrupar todas as massas, trabalhadores, socialistas, revolucionários, era preciso agrupar todo esse pessoal sob a tutela do Partido Comunista da Alemanha, o KPD. Tá? E a segunda era o fato de que você tinha que instituir, incutir na sociedade a ideia de que todos aqueles que não dessem apoio ao Partido Comunista da Alemanha deveria necessariamente ser chamado de fascista. Então, veja, essas duas diretrizes, além de outras, foram determinadas no quarto Congresso Mundial do Comintern. Então, nós estamos em 22. Em 23, o Partido Comunista da Alemanha começa uma série de insurreições violentas, tá? E essa série de insurreições, essas ações, nessas ações tinha uma frente chamada de Frente Unida de Ação. E aí, dentro dessa Frente Unida de Ação que promovia essas insurreições, você tinha uma ala armada. E essa ala armada dessa Frente Unida de Ação é que recebeu o nome de Antifa. Então veja como é que se inicia a coisa. Em 21, Stalin, recapitulando, Stalin pensa na estratégia de trazer para si o Estado alemão para a tutela do comunismo internacional stalinista. Em 22, ele estabelece o quarto Congresso Mundial do Comitê, dizendo que era preciso tomar a Alemanha e colocá-la debaixo do Partido Comunista da Alemanha, e estabeleceu as diretrizes necessárias. Uma delas era estabelecer que todos aqueles que não dessem apoio ao Partido Comunista da Alemanha deveriam ser chamados de fascistas, bem como reagrupar todas as massas sob a tutela do Partido Comunista da Alemanha. Muito bem, em 23 surge a Antifa, que é uma ala armada da Frente Unida de Ação, tá? Que foi uma série de ações insurrecionais comandadas pelo Partido Comunista da Alemanha, a mando de Stalin. Veja, surge aí então um movimento típico denominado Antifa, que era um movimento violento, armado, com o intuito de inibir, de destruir toda e qualquer ação política e intelectual que não estivesse de acordo com as diretrizes do Partido Comunista Stalinista Soviético. Isso aconteceu na Alemanha, pensado e arquitetado por Stalin, e foi levado a cabo pelo Partido Comunista da Alemanha, que nada mais era do que uma sucursal do Politburo, sucursal do Partido Comunista Russo Stalinista. Veja aqui. 9 anos depois, em 1932, atente para as datas. 21, Stalin pensa em tomar a Alemanha. 22, o quarto Congresso Mundial do Comitê. 23, as ações insurrecionais do Partido Comunista da Alemanha. Agora, em 32, 9 anos após, você tem aí a primeira, vamos dizer assim, o primeiro Congresso Unida Antifa, tá? Em 32 na Alemanha. Qual era o objeto? Lembre-se, 32, as eleições alemãs estão batendo a porta. Então, em 32, o Congresso da Unida Antifa, ali na boca das eleições, no ano eleitoral, melhor dizendo, 32 era ano eleitoral. E qual era o objetivo? O objetivo era inviabilizar de vez que chegasse ao poder ou o Partido da Social-Democracia Alemã ou o Partido Nazista, que já estava sob o comando de Hitler. Hitler chega ao comando do Partido Nazista em 21, só para a gente se situar no tempo. Mussolini é expulso do Partido fascista italiano Mussolini é expulso do Partido Comunista Italiano em 1914 por apoiar a guerra. E ele chega ao poder na Itália em 1922,
com a massa, com a marcha sobre a Itália, né? A marcha sobre Roma, com o apoio de 30 mil homens. Hitler, ele chega a chefe do poder em 1921, ele chega a ser a chefia do poder, não, a chefia do partido em 1921, tá? Ele tenta o golpe em 1923, o golpe fracassa, o famoso Putsch da Baviera, ou Putsch da cervejaria, fracassa, é preso, fica até dezembro de 1924, volta ao poder, volta para as sombras, porque o partido foi dissolvido, o partido fica nas sombras até 29, com a quebra da Bolsa Americana, e aí, a partir daí, o partido volta para as atividades, ele consegue chegar a chanceler na eleição de 32, com uma ação, tá, comandada pela SA, que espalha violência e brutalidade na Alemanha, perseguindo os comunistas e perseguindo o pessoal da social-democracia. Então é isso que vocês têm que entender. Na verdade, havia uma guerra brutal e violenta de duas frentes, do nazismo, tá, e do comunismo através das antifas, que usavam as mesmas estratégias de violência, a intimidação, espancamento, assassinato de reputação e assassinato de pessoas. Tá? Então, as práticas da Antifa, comandadas pelo Partido Comunista Alemão, que era sucursal do Partido Comunista Russo, eram as mesmas práticas de violência que usavam a Antifa comunista. Então, a similitude entre Antifa e nazismo é praticamente perceptível em todas as faces, em todos os mecanismos de ação. Então, a forma como a Antifa age é a mesma forma como agia os camisas marrons ou a SA de Hitler, que foi arregimentada por Ernest Röhm e depois treinada por Göring, que volta depois da derrota da Alemanha em 1914 e consegue transformar aquela cambada de vagabundos em uma tropa realmente armada. Tanto que Hitler, em 23 ele já contava com uma tropa de 3 mil homens, uma tropa paralela, tá? Paramilitar. Voltando, nós estamos em 32, então você tem o Congresso Unido Antifa, que viabiliza essas ações com o intuito de não permitir que nem não chegue ao poder o Partido Social Democrata, muito menos o Partido Nazista alemão. Então o que nós estamos concluindo aqui? Que a Antifa, ela vem da onde? Vem de um intento comunista pensado por Stalin, tá? Que queria usar o Partido Comunista alemão como instrumento de tomada do Estado alemão pelo comunismo internacional, comandado por quem? Por Stalin, lá no Kremlin, lá na Rússia. Então, a Antifa é um braço violento comunista criado para destruir seus opositores. Então, a Antifa é uma espécie de SS nazista. Entendeu? A prática é exatamente a mesma, não há nada de democrático, não há nada de respeito à individualidade, não há nada de respeito à democracia. A ação Antifa, ela se vale das mesmas práticas de violência, extermínio, bandidagem e do crime, tal como a SA, que era o exército de segurança do partido nazista, fazia, né? A mando de quem? Dos chefes do partido nazista. Pois bem, agora é o seguinte, feita essa pequena análise histórica da Antifa, ou do Antifa, alguém poderia perguntar assim, mas você está falando do Antifa lá nos anos 20 e nos anos 30. Pois bem, os Antifa, ou o movimento Antifa dos anos 2000, ou do período contemporâneo, tem o mesmo viés criminoso, assassino e violento que tinha nos anos 20 e nos anos 30, quando se utilizava de táticas para imprimir a pecha de fascista em quem dele discordasse. Então você tem o Antifa de hoje, ele age da mesma forma, desestabilizando governos, incutindo a pecha de fascista em todos aqueles governos que eles querem desestabilizar.
todas as lideranças que não estão conforme aquilo que predispõe o movimento Antifa internacional é sempre chamado de fascista, tal como determinou Stalin lá em 1922, aonde? No 4º Congresso Mundial do Comitê. Todos os partidos que não estiverem em conformidade com o comunismo devem ser chamados de fascista. Então é isso que aconteceu. Então o Antifa chamava de fascista tanto os nazistas, chamavam de fascistas o pessoal da social-democracia, e além do próprio fascista, dos fascistas lá da Itália. Então, tanto a social-democracia quanto os nazistas eram chamados de fascistas na Alemanha, porque e assim Stalin determinou. A mesma tática os antifas de hoje fazem, ou o movimento antifa. Chamam o Trump de fascista, chamam o Bolsonaro de fascista, querem desestabilizar o Estado mediante ação violenta, intimidação, pancadaria e brutalidade. Mesma tática que Hitler usou nos anos 30, lá na Alemanha, para intimidar os comunistas e os sociais, o pessoal da social-democracia. Mesma tática que os fascistas fizeram lá na Alemanha, na Itália. A mesma coisa eles fazem agora. A única diferença é que hoje o movimento Antifa ele conta com uma junção de todos os movimentos de esquerda internacionais. Hoje, por incrível que pareça, o movimento anarquista ele anda de mãos dadas com o movimento comunista, onde dentro da Antifa. A Antifa conseguiu juntar comunismo, anarquismo, feminismo, ambientalismo, movimento LGBT, todos esses movimentos que são contrários à estrutura da democracia capitalista ocidental, eles desaguam aonde? Desaguam no Antifa. E o Antifa pega e põe a pecha de fascista em todos aqueles que não estão marchando nessa brutalidade, nessa violência criminosa que eles estão propondo no mundo inteiro. Então é assim que eles trabalham. Você veja, até anotei o nome dela aqui, esqueci o nome da abençoada, deixa eu ver se eu acho. Amber Cummings, que é uma das líderes do movimento do Antifa hoje no mundo. Ela diz o seguinte: é necessário combater o antimarxismo. Então, a força do Antifa é o quê? Combater o antimarxismo. Ou seja, tudo aquilo, ela já deu a chave da questão. Tudo aquilo que é contrário ao marxismo é o quê? Deve ser combatido pelo Antifa. O Antifa combate o marxismo, logo, tudo que o Antifa combate é fascismo. Então, se o Antifa combate o Bolsonaro é fascista. Se o Antifa combate o Trump é fascista. Se o Antifa combate a igreja é fascista. Se o Antifa combate a família é fascista. E por aí vai. Essa é a estratégia de jogar todo mundo na lata de lixo, que eles chamam de fascista. E por que eles são violentos? Os Antifa de hoje. Não estou falando agora dos Antifas dos anos 20 e dos anos 30. O Mark Bray, que é o autor do livro Antifa, ele diz o seguinte: é necessário combater a violência física, é eticamente justificável e estrategicamente eficaz. Então veja, primeiro, o que tem que ser combatido pelo Antifa de hoje? Exatamente como o movimento Antifa dos anos 20 e 30. Tudo aquilo que é contra o marxismo. E por que é legitimado estrategicamente como meio de ação? A violência. A violência ela é legítima e ela é ética, desde que esteja a serviço daqueles que defendem a humanidade contra o fascismo, ou seja, desde que esteja a serviço dos marxistas. É exatamente um retorno a Lenin, é exatamente o retorno a Trotsky, o que Trotsky diz lá no livro dele, Moral e Revolução. O que é moral? Tudo aquilo que ajuda a revolução. Ou seja, o que é o bem da humanidade? Faz parte do bem para a humanidade tudo aquilo que ajuda o movimento revolucionário a andar, tudo que ajuda o socialismo. E tudo aquilo que não ajuda é mal. É isso que Trotsky propõe no livro dele, Moral e Revolução. É isso que está propondo o movimento Antifa.
tudo aquilo que não esteja de acordo com a cartilha marxista é fascista, deve ser combatido. Então você tem que tomar o apoio das massas, dos meios de comunicação, para incutir na cabeça de todos aqueles que são contrários a você que você é fascista. E aí você gera essa onda de violência, as pessoas querem te matar, as pessoas querem te bater. Por quê? Porque você defende uma ideia que não é exatamente aquilo que o Antifa defende. Dizendo de uma outra forma, que não é aquilo que determina o movimento socialista internacional. Então você não entende geopolítica global se você não estuda os movimentos revolucionários ao longo das épocas. Você só entende o presente se você estudar o passado. O Antifa de ontem é o mesmo Antifa de hoje. Quem comanda o Antifa de ontem é a mesma boa e velha KGB de ontem. Veja, isso aqui é a prova de que o Dugin estava certo. É preciso arregimentar uma onda anticultural contra as democracias ocidentais. E essa onda anticultural, ou contracultural, melhor dizendo, tem que reunir todo mundo contra o Ocidente. Aí você entra gaysismo, globalismo, Islã, movimento comunista chinês. O importante é juntar tudo isso contra aquilo que ele chama de Império Americano. O que é isso? O Antifa é um braço dessa ação. É o novo mover da mãe Rússia contra a elite opressora capitalista ocidental. Tá? O Antifa joga nesse time. E por isso que eles estão sendo financiados ao longo do mundo para desestabilizar o quê? As democracias ocidentais. Estados Unidos, Brasil, desestabilizaram o Chile, desestabilizaram a Argentina. Agora, vê se a Antifa na China. Vê se a Antifa na Rússia. Não há espaço para isso. Então, o objetivo dessa gente é tão simplesmente destruir as nossas liberdades individuais com a falsa ideia de que estão defendendo, tá, os estados e as pessoas contra o fascismo. Agora lembrem-se, tá? Prestem atenção. Todo ser humano que defende o comunismo, ele é um assassino concreto ou moral. Ele é cúmplice moral, no mínimo moral, né? Se não for concreto, dos assassinatos que aconteceram na União Soviética, na Hungria, na Polônia, na Ucrânia, em Cuba, na China. Não há nenhum pensamento político mais assassino do que o comunismo. Quem defende o marxismo defende assassinato. E é um cúmplice moral de todos esses assassinatos que ocorreram desde 1917, com a Revolução Bolchevique, até os dias de hoje. E a mídia brasileira é cúmplice moral de toda essa canalice. Tá? Por isso que nós temos de combater toda e qualquer estratégia marxista dentro do Brasil. A primeira delas é a criminalização do comunismo. Porque, como diria Edmund Burke, tudo o que o mal precisa para avançar é que os homens de bem nada façam. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.